Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, meus amigos. Olha, fim de jogo lá no Morumbi e foi na emoção, né? Foi na emoção, um jogo complicadíssimo pro São Paulo. Vamos falar muito, lógico, sobre esse jogo aí, vamos dar aquela analisada, vamos dar aquela resenhada no detalhe por aqui, mas olha, um jogo que estava se desenhando e se encaminhando, na verdade, para uma derrota, mas aí o menino, Luca, tem estrela ou não tem o menino? Ficou por umas 2, 3 vezes por entrar em alguns jogos do São Paulo, e nesse jogo da Libertadores, São Paulo perdendo, precisando de pelo menos um ponto, que seria o empate, para classificar para as oitavas de final da Libertadores. O menino entra e com uma jogada individual, faz o gol, empata a partida e dá, sim, a classificação para o São Paulo para as oitavas de final da Libertadores. É importante, quanto mais pontos somar, melhor, até porque tem ali a briga pela classificação geral também, para as disputas de oitavas, de quartas, de semi, ser jogos em casa, é lógico. A gente não sabe se o São Paulo vai chegar nesse ponto, mas é importante garantir agora. E é agora que se garante isso, para depois ter a tranquilidade na fase de mata-mata para as decisões nos jogos no Morumbi. Se bem que ultimamente o Morumbi não tá fazendo muita diferença, né? Não tô falando nem da torcida, porque a torcida vai, a torcida apoia, a torcida faz o corredor de fogo, faz a recepção. Mas dentro de campo, tá faltando. Tá faltando um pouco ainda de São Paulo dentro de campo. E hoje, mais especificamente, não digo nem de entrega, porque a entrega teve. Mais uma vez, a gente peca na parte individual de alguns jogadores que tiveram a oportunidade e acabaram não convertendo. O São Paulo poderia fazer esse jogo mais fácil. E teve toda a condição também da expulsão do Alisson no início do jogo. É lógico, a gente vai comentar e quero perguntar até sobre esse assunto específico para vocês, tá? Deixa aquele likezão para fortalecer aí. É sempre muito importante você deixar o seu like. A partir do momento que você deixa o like, dá aquela hypada no vídeo, né? Vai mudar a janelinha ali debaixo do comentário, dá aquele hype aí pra gente, não é verdade? Porque ajuda bastante aqui o canal também, a sua inscrição e também o seu comentário. Quero muito saber sobre a sua análise, as suas notas da partida desse jogo, e eu já deixo a pergunta para vocês. Você achou justa a expulsão do Alisson? Foi com 18 minutos do primeiro tempo. O São Paulo estava em cima, o São Paulo estava pressionando, já tinha criado uma oportunidade com o Ferreirinha aos 8 minutos, uma jogada que ele sai da esquerda, jogando para o meio, dando aquela chapada, preocupando pelo menos, né? Falando e avisando o time do Libertad, ó, tamo aqui, velho. Tamo aqui, vamos para cima. Mas eu quero saber primeiramente sobre a expulsão do Alisson. Você achou justa? Já deixo a minha opinião aqui. Eu acho que é um lance interpretativo, tá? O árbitro achou que foi para cartão vermelho. Eu achei uma entrada pesadíssima do Alisson, colocando uma força totalmente desproporcional. Não precisava entrar daquele jeito, naquele momento do jogo e naquele local do campo. Não precisava. O jogador tá aceso, o jogador tá na pegada, o São Paulo estava na pegada, amassando, querendo correr atrás, sabe, fazendo a pressão no time do Libertad. Mas não precisava.
A entrada do Alisson foi acima da linha do tornozelo. A partir do momento que é acima da linha do tornozelo, é quase que 100% que a arbitragem acaba expulsando o jogador diretamente. E quando não expulsa, sempre o VAR chama para o juiz analisar melhor o lance. Eu achei que foi lance para expulsão. Se fosse uma entrada do time do Libertad em qualquer jogador do São Paulo, você gostaria da expulsão. Eu acho que cabe a interpretação. Para cartão vermelho, ok. Se você interpretar para cartão amarelo, para o juiz dar uma controlada no jogo, porque é início de partida, para não prejudicar já algum time, ele poderia também dar o cartão amarelo. Mas se ele dá o cartão amarelo, ainda tem a opção do VAR chamar para poder mudar a cor do cartão. Mas na minha opinião, eu acho que foi justa a expulsão do Alisson, tá? Ele entrou bem forte, bem pesado mesmo e acima da linha do tornozelo. Era perigoso até acontecer machucar sério o jogador do Libertad. E ele não foi desleal, a parte de desleal nem entra nesse lance. Foi o ímpeto mesmo. Foi uma força desproporcional que não cabia para aquele lance. Então, na minha opinião, achei justa aí a expulsão do Alisson. Quero muito saber da sua opinião, tá? Bom, continuando, já teve o lance do Ferreirinha aos 8 minutos, a expulsão do Alisson aos 18, mas só voltando um pouquinho, o Zubeldia, ele colocou hoje cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua posição, no esquema que ele gosta, no 4-2-3-1, com o Cédric de lateral direito, e a gente vai falar do Cédric, tá? A gente vai falar do Cédric, que eu sempre falo aqui que é um jogador inteligente, é um jogador experiente, mas hoje ele foi tenebroso, o Cédric hoje. Ele foi tenebroso. Principalmente no lance que originou o gol do time do Libertad. E a gente vai falar também sobre isso quando a gente chegar lá. Entendeu? Então ele pegou o Cédric de lateral, colocando o Ferreirão ali para jogar na linha de frente pelo lado direito, Ferreirinha, né? Hoje ele colocou o Oscar, sacou o Alves, que não vinha fazendo boas partidas, mas taticamente ajudava muito o meio-campo na recomposição, junto com o Alisson e com o Marcos Antônio nos jogos anteriores. Hoje ele preferiu colocar o Oscar e deixar o Alves no banco, e também não tem problema. Até porque o Oscar é um cara mais experiente, é um cara que, quando entra em campo, a gente espera algo diferente. Pelo que vale, pela experiência, por tudo que tem na carreira. Então sempre é esperado algo a mais do Oscar. E foi por isso que o Zubeldia acabou escalando ele para essa partida, para iniciar essa partida. Né? Então ficou do jeito que ele queria, né? A gente fez o pré-jogo aqui, quem acompanha as nossas lives de pré-jogo, 1 hora antes de começar a partida, a gente já tinha falado da escalação, né? E a gente fez ali, perguntou até pra galera do chat se tinha gostado da escalação, e praticamente 100% deu a aprovação nessa escalação do Zubeldia, porque era isso que a gente esperava. O São Paulo jogando no Morumbi, ele tem que se impor, como a gente sempre falou aqui. Tem que se impor, tem que marcar pressão, tem que ir pra cima. Não pode ter bola perdida. E foi o que a gente viu no início da partida. Até a expulsão do Alisson, que é lógico, com um jogador a menos, muda completamente a partida. A intensidade cai. Até porque a intensidade de marcação cai. Porque quando você tá sem a bola, você tem que ter mais movimentação. Até porque, por zona, você tem que acabar correndo mais para cobrir, porque você tá com falta de um jogador. E um jogador importante, que era um Alisson, num posicionamento importante, que é no meio campo.
da volância. E o Alisson ainda que é o cara que faz essa saída de bola do São Paulo. A partir do momento que o Alisson sai, o Zubeldia não substitui, mantém o mesmo time, ele já muda o esquema e ficou claro para quem acompanhou o jogo, né, para quem conseguiu assistir o jogo também, 2 linhas de 4 do São Paulo com o André Silva mais à frente. Então, quer dizer, jogando desse jeito e mudando o esquema, não tinha um outro esquema para você fazer com um jogador a menos. E você se colocando nesse esquema aqui, a intensidade numa marcação-pressão, ela pode até existir em alguns momentos, mas não todo o tempo, conforme estava vindo já desde o início do jogo, quando o São Paulo estava com 11 jogadores em campo. Então, lógico que a expulsão, taticamente e pela estratégia montada pelo Zubeldia, para dar essa pressão, para sufocar no início do primeiro tempo, até para que o São Paulo pudesse abrir o placar ou tentar já até fazer o placar no primeiro tempo, com um jogador a menos já era, vai pro ralo. Não acontece. O time do Libertad com o empate também estava bem à vontade. Lógico, acabou crescendo um pouco mais no jogo, acabou tendo um pouquinho mais de posse de bola, né? Tentando ali manter a bola no pé, até para fazer o time do São Paulo correr um pouco mais, mas mesmo assim o São Paulo ainda teve mais posse de bola no primeiro tempo, com um jogador a menos do que o Libertad. O problema é que não conseguiu criar mais. O problema é que o São Paulo, no primeiro tempo, não conseguiu assustar mais o time do Libertad. Aí o São Paulo vai pro intervalo, né? Do jeito que estava, ao meu ver, eu acho que não faria nenhuma alteração, pelo menos de início, porque o time estava bem posto em campo, talvez poderia se doar um pouco mais no início do segundo tempo para fazer uma pressão ou algo do tipo. Aí sim, depois você começaria a trocar as peças, até para oxigenar o elenco, para manter a intensidade. E tem um outro detalhe muito importante também, o jogo de sábado contra o Grêmio. Que se você colocar na balança São Paulo e Libertad pela Libertadores e São Paulo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o jogo do Campeonato Brasileiro ele é muito mais importante pela situação na tabela. Até aquele momento São Paulo estava empatando 0-0, estava se classificando, ok. Só que no Campeonato Brasileiro a gente precisa ganhar. É obrigação ganhar. Precisamos obrigatoriamente dos 3 pontos contra o Grêmio no sábado. Aí no intervalo, o próprio Zubeldia acabou fazendo a troca ali do Juan pelo Arboleda, né? Na transmissão não passaram nenhum tipo de informação se a troca foi algum problema que o Juan tenha sentido ou algo do tipo. Não é verdade? O Arboleda, que desde quando voltou, né? Porque o Arboleda machucou, voltou, vem sendo relacionado para os jogos, não vem tendo oportunidade, e entrou na hora do intervalo, mas durante o segundo tempo já deu para perceber o porquê da troca do Juan pelo Arboleda. O Juan, ele não tem a saída de bola que o Arboleda tem. Por mais que eu ache que o Arboleda na saída de bola é horroroso. É perigoso o Arboleda na saída de bola. Mas ele tem um passe um pouco mais longo e ele tem um passe preciso. E deu para perceber que o Arboleda fez bastante isso durante o segundo tempo. Principalmente quando o volante, né, abre pro zagueiro, quando corta pro meio, que abre o corredor, eram as bolas longas para quem jogava pelo lado do campo. O Arboleda que joga para a direita, as bolas enfiadas diretamente ali para o Lucas Ferreira, que naquele momento ainda estava jogando pelo lado direito.
Então já deu para entender muito bem o porquê da troca do Juan pelo Arboleda. Talvez pela bola alta do time do Libertad também, que já tinha proporcionado algum perigo, mínimo, mas algum perigo para a defesa do São Paulo, em bola parada, escanteio e tudo mais. Sim. Mas a estatura do Arboleda por Juan ali praticamente é a mesma coisa. Mas o São Paulo volta com essa alteração para o segundo tempo. E antes da gente falar, lógico, né, continuar aqui e analisar o segundo tempo do São Paulo, quero falar para você aqui da Sal Store do Alpha Shopping, exatamente. Procurando os produtos oficiais e licenciados do nosso tricolor, tá no lugar certo. Sal Store do Alpha Shopping, contato na tela aí com o QR Code também para você escanear e já salva no seu contato, por quê? Todo dia tem promoção. Já salva. Se você quiser, manda mensagem todos os dias. Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amigos. E aí, qual é a promoção de hoje? Tenho certeza que a galera lá da Sal Store do Alpha Shopping vai te atender super bem e vai te passar todas as informações. Tem a camisa nova também da New Balance, né? Que fez pro São Paulo, o Grace Day, lá aquela camisa cinza, ficou bem legal. Todo o material do São Paulo, de jogo, de treino, de viagem, tem tudo por lá. E um detalhe super importante, hein? Além de mandar para todo o Brasil, é para todo mundo também, meus amigos. Então você aí, audiência da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da Itália, da Espanha, de qualquer lugar do mundo, você entre em contato via WhatsApp que eles mandam para você aonde você estiver. E esse é o diferencial da Sal Store do Alpha Shopping. Fechou? Pode aí adicionar nos seus contatos que vale a pena. Troca uma ideia com o pessoal lá. Super atendimento. E fica ligado, hein? Fica ligado que o lançamento da terceira camisa do São Paulo vai ser o maior evento que a loja já fez até hoje e vai parar, hein? Vai parar São Paulo, tenho certeza absoluta. Então, já adiciona aí nos seus contatos, tá? Valeu demais aí a Sal Store do Alpha Shopping pela parceria aqui no Drex Tricolor. Bom, São Paulo volta para o segundo tempo, né? E o São Paulo, mesmo com um jogador a menos, né? Marquei até a minutagem aqui na minha colinha, ó, minhas colinhas aqui, ó, meu tablet, né? Aos 49 minutos teve um lance individual do Ferreirinha que ele acaba desperdiçando e chutando para fora. O react está gravado também, só para avisar, amanhã 5 horas aqui no canal e gravando o react, assistindo o lance e vendo esse lance do Ferreirinha, na hora do intervalo até, eu gravando, eu comentei assim, ó. O São Paulo, tá difícil o jogo. Com um jogador a menos, tá complicado. O que vai ser importante pro São Paulo nesse segundo tempo? Jogada individual. O que São Paulo pode fazer e decidir esse jogo e tentar chegar o mais próximo da oportunidade de fazer um gol vai ser a jogada individual. Aos 49, o Ferreirinha teve oportunidade. E mais uma vez desperdiçou. A mesma coisa aconteceu contra o Palmeiras, onde tivemos 3 oportunidades e não marcamos. O Palmeiras teve uma e conseguiu fazer o gol. Então é um assunto até que a gente pode conversar, principalmente amanhã no QG Tricolor, né? Onde a gente tem aí mais de 1 hora para resenhar, para trocar ideia com várias ideias e conceitos diferentes, né? Do Jova, do Teclas, do Barolo, do Acervão, onde a gente pode trocar ideia e comentar e levantar esse assunto referente ao aproveitamento do São Paulo. Porque não só teve o lance que o Ferreirinha, numa jogada individual, acabou chutando para fora, desperdiçando uma oportunidade, onde a gente, com um jogador a menos em campo, a gente não pode nos dar o luxo
de perder esse tipo de oportunidade, como também aos 70 minutos a gente teve a oportunidade com o Alan Franco, de uma bola cruzada, de uma cobrança de escanteio, que a zaga tirou, a bola sobrou para o Enzo Dias, que cruzou e pegou o Alan Franco na segunda trave. E o Alan Franco acabou isolando a bola lá para cima, jogou a bola lá na arquibancada. Não foi na cadeira, não. Foi lá na arquibancada. Ah, mas ele é zagueiro. Porra, mano, não é que ele é zagueiro. Ele é jogador de bola, velho. Talvez ele não tenha a obrigação de fazer o gol. Mas se ele tá lá na área, é porque ele tem capacidade. Então eu conto sim com uma oportunidade perdida esse lance do Alan Franco. Então até os 70 minutos, que é onde foi essa oportunidade perdida pelo Alan Franco, já tinha a oportunidade perdida pelo Ferreirinha. Isso só no segundo tempo. E o São Paulo com um jogador a menos. E o time do Libertad, mesmo assim com um jogador a mais, cozinhando o jogo, demorando para cobrar tiro de meta, demorando para cobrar falta, demorando para cobrar lateral, tava explícito que o time do Libertad, eles não estavam nem aí, velho. Para eles, naquele momento, 0-0 tava perfeito. Eles sabem que não vão conseguir classificar em primeiro. O que eles querem garantir é a segunda colocação. Tanto que, se não me engano, o último jogo deles está em casa. Contra o Alianza Lima. Então eles estão jogando tudo para esse último jogo em casa. Só que depois desse lance aos 70, teve o lance do gol do time do Libertad, que foi aos 74 minutos, mas eu quero fazer uma análise um pouco maior. Quero desenhar o lance melhor. Um lance que começou ali numa bola na área do São Paulo, que o São Paulo tira. A bola chega, ou ela vem se aproximando do Cédric, onde ele está sozinho na entrada da área, um pouco mais ali para a direita, onde ele teria totais condições de dominar aquela bola. Não, ele dá um chutão para cima, meio espanado, até porque ele mesmo foi para a disputa da bola com um jogador do Libertad. E acaba fazendo a falta. Na falta cobrada, onde eu sempre falo aqui, para quem me acompanha sabe muito bem, você vai falar, porra, o Drex sempre fala isso. Bola parada, meus amigos, é exatamente isso. A bola tá parada, tá todo mundo lá dentro da área, tá todo mundo, cada um marcando o seu, você sabe e você tem a visão da onde a bola tá vindo. E com o movimento da bola, você pode se posicionar em direção dela. Mas não. O São Paulo teve a capacidade ou a incapacidade de tomar um gol de bola parada, onde o cara que fez o gol estava sendo marcado pelo senhor André Silva, que não pulou na bola, que estava nas costas do jogador do time do Libertad. E ele não tomou nenhuma ação para dificultar a ida do jogador do Libertad para a bola. Nenhuma ação ele tomou. Nenhuma. Veja o replay. Veja o replay do gol do time do Libertad. Preste atenção no cara que fez o gol e quem estava marcando ele. O senhor André Silva. Que além de não ter feito porra nenhuma lá na frente, quando é solicitado para ajudar numa bola defensiva, numa bola parada, que mais uma vez, cada um tá marcando o seu, você tá vendo da onde a bola tá vindo e você sabe aonde a bola vai ir quando você tá acompanhando o movimento da bola. E mesmo assim, ele não reagiu no lance.
E mesmo assim, ele ficou parado, olhando o cara cabecear assim, ó. Mas aos 90 minutos entrou, né? Aos 84 entrou o Luca e saiu o Ferreirão. Ferreirão já tinha até mudado de posição, até porque o Zubeldia já tinha feito as alterações, colocando Ferrarese para jogar de lateral, jogando o Cedric lá para a linha da frente, exatamente visando o jogo de sábado, para oxigenar um pouco a parte defensiva, aumentar a estatura com o Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco. Você tem uma estatura boa ali para a bola aérea do Libertad, mas também já visando, né, a oxigenação do time e também o jogo de sábado. Porque a gente vai precisar de força máxima. Se hoje foi força máxima, amanhã, sábado, tem que ser força máxima também, velho. Porque sábado é mais importante. Principalmente agora que o São Paulo, né, já conseguiu a classificação para as oitavas de final. Aos 84 entrou o Luca. E lembrando, e pode assistir amanhã o React 5 horas da tarde aqui no canal. Na hora do intervalo da passagem do primeiro para o segundo tempo eu falei: o São Paulo só vai conseguir fazer alguma coisa se for uma jogada individual, porque com um a menos está complicado. Luca recebeu a primeira bola lá pela esquerda, conseguiu fazer uma jogada, tomou a falta, mas o juiz mandou seguir, até porque, se não me engano, foi até escanteio para o São Paulo, no primeiro lance do Luca. No segundo lance, ele pega a bola, recebe, corta para o meio, faz o drible e a jogada já dentro da área e consegue marcar o gol. Então, cara, moleque tem estrela. Moleque tem estrela, salvou o São Paulo hoje, salvou a pele dos marmanjos. Alisson também deve agradecer bastante ao Luca aí, porque não culpo o Alisson efetivamente caso o São Paulo perdesse o jogo. Mas ele tem a parcela de culpa dele por ter sido imprudente numa jogada que prejudicou o time dentro do campo. Mudou o São Paulo. São Paulo, nos primeiros 18 minutos do primeiro tempo era um, e depois dos 18 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, foi outro. Então valeu demais aí o empenho dos jogadores que acabaram ficando dentro de campo, até os jogadores que acabaram entrando durante o segundo tempo. O próprio Pablo Maia, que acabou entrando ali também no segundo tempo, pegou uma bola de fora da área, é um chute muito forte, que se não pega no jogador do Libertad, certeza aquela bola tinha direção do gol. Foi um chute muito bom do Pablo Maia. Mas dos males o menor, quer dizer, não ganhamos a partida, que é óbvio que a gente estava esperando, a expectativa criada era para uma vitória do São Paulo, até porque a gente sabe muito bem, e hoje a gente comprovou que menos a gente com um jogador a menos, a gente tinha possibilidade de ganhar a partida, só não ganhou porque tomamos um gol idiota, um gol besta, um gol ridículo, um gol que a gente não pode tomar, que é de bola parada. Porque a qualidade do Libertad é um time horroroso, velho. Por mais que seja primeiro colocado lá no campeonato paraguaio, mas não tem nem como comparar o campeonato paraguaio com, vamos dizer assim, o campeonato brasileiro. O Libertad vem jogar o campeonato brasileiro aqui, o Sport ganha, velho. E ó que o Sport não ganhou de ninguém ainda, hein? Dá jogo com o Sport Libertad, hein? Dá jogo. Então mesmo a gente com um jogador a menos, tínhamos condições de vencer essa partida. Só não vencemos porque tomamos um gol. E a partir do momento que você está com um jogador a menos,
com o placar adverso, a pressão aumenta, o nervosismo aumenta. A vontade de querer decidir rápido aumenta. E com isso, é lógico, aumenta o erro também. Então, graças a uma jogada individual do menino Luca, 17 anos, fazendo a sua estreia com a camisa do São Paulo, fazer o gol de empate e dar a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Libertadores, cara, tem estrela, moleque. Eu acho que ele tem que ter mais oportunidade. Com certeza caiu nas graças da torcida. Mais uma opção pro Zubeldia. Ele ficava só no banco. Só para caso extremo, vamos dizer assim. Hoje, ele vira uma opção pro Zubeldia. Ah, o Ferreira tá mal, não tá bem? Saca o Ferreira, bota o Luca, velho. Bora dar minutagem agora pro moleque. O moleque tem fome, velho. E não é só o Luca, é o Ian, é o próprio Alves, é o próprio Ferreirão, que já praticamente virou um titular do time. Esses moleques querem jogar bola, velho. Esses moleques, eles vão entrar em campo, não é pra ficar controlando o jogo, não, velho. Eles querem jogar bola, eles querem mostrar serviço. E exatamente isso que aconteceu com o Luca hoje aí, salvando o São Paulo de uma derrota que ia ser vexatória, dentro de casa, no Morumbi, para mais aí de 40 mil pessoas. Eu não vi o público, né? Não consegui identificar na transmissão se eles falaram ou não, né? Mas ia ser uma vergonha. O São Paulo tem 5 jogos na Libertadores. 3 fora de casa e 2 em casa. Nas 3 fora de casa ganhou. Nas 2 em casa empatou. Então o São Paulo tem uma campanha melhor fora de casa do que dentro de casa. Precisa mudar isso daí. A partir do momento que a gente conseguir mudar e tiver uma campanha boa dentro de casa, e a gente continuar mantendo a boa campanha fora de casa também, a gente se torna um time forte. A gente pode se tornar um time favorito. A gente pode se colocar numa briga de título de Copa. Mas tem que melhorar esse rendimento dentro de casa. Porque é onde o São Paulo consegue ser mais forte. Pela força da torcida, por todo o clima, por toda a energia que é formada ali. Só que isso tem que ser mostrado dentro de campo. Coisa que não está acontecendo assim, nem na Libertadores e nem no Campeonato Brasileiro. Que a gente vai ter que ganhar obrigatoriamente do Grêmio, que também está numa situação difícil no próximo sábado aí, o jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Vamos para as notas então dos caras. Antes da gente dar as notas, falar aqui também da loja Manto Tricolor, que também é parceiro aqui do canal Drex Tricolor. Tá aí o QR Code na tela para você conferir, que já vai diretamente lá para o site, né? Vista o sentimento do torcedor tricolor no cartão de crédito 6 vezes sem juros, dá para pagar no boleto, dá para pagar no Pix também, né? E é lógico, se você parcelar no cartão, as parcelinhas vão ser pequenininhas. Então, escaneie o QR Code, o link também tá aqui na descrição desse vídeo, dá aquela moral aí pra galera da loja Manto Tricolor, se você quiser uma camiseta aí estilosa e tal, não é oficial, não é licenciada, tá? Igual, conforme os produtos lá da Sal Store do Alpha Shop, mas são camisetas descoladas e sempre com alusão ao São Paulo Futebol Clube. São as camisetas que eu uso aqui para gravar os vídeos, que eu participo dos programas ao vivo aqui no canal. Para quem acompanha, sabe muito bem como é que é. Qualidade top demais, reserva, fechou? Link na descrição aqui no vídeo, ou então você pode escanear o QR Code aí, que vai diretamente para a loja, tá? E é lógico, para a gente começar a dar as notas aqui para os jogadores, é lógico, dar uma analisada individualmente nos jogadores, é o momento
Pixão do Drex, exatamente. Na tela para você aí também o QR Code para quem quiser fortalecer o Drex aí com alguma ajuda, alguma colaboração, abrir aí o aplicativo do seu banco com a câmera ali, pá, faz ali, lê o QR Code e você pode fazer o seu donate aí para ajudar o canal aqui. E você ajudando também com Seja Membro, mandando um comentário com valeu demais, deixando like, se inscrevendo. De qualquer forma dessas, você está ajudando e muito aqui o Drexão da Massa, fechou? Bom, Rafael, para mim no gol ali, ele não teve nenhuma culpa no gol. Para mim, é lógico, o lance todo desenhado começa com a cagada, para ser bem sincero com vocês, do Cédric Soares, que espanou no chutão e depois fez a falta, e é lógico, né, a falta de marcação do André Silva ali na cabeçada do jogador do Libertad, né? A gente já detalhou aí o gol do time dos caras ali, posicionamento e tudo mais. O Rafael não teve culpa. Do mais, qual outra defesa que o Rafael fez? O Rafael só cobrou tiro de meta hoje. Só tiro de meta, né? Então vai ficar com uma nota média 6 aí. O Rafael, Cédric Soares vai ser o cara que eu vou deixar vocês darem a nota. Hoje o escolhido é o Cédric Soares. Deem a nota para Cédric Soares. Eu acho um jogador inteligente, acho um jogador experiente e importante, né, no esquema e na estratégia de jogo sempre que o Zubeldia desenvolve, mas hoje o Cédric estava irreconhecível. Então a nota do Cédric hoje é de vocês, tá? O Juan Tressoldi, enquanto teve em campo ali, né, no primeiro tempo não comprometeu, vai ficar sem nota, tá? O Arboleda acabou entrando ali no segundo tempo, foi muito mais importante, até porque a gente já conversou nas bolas esticadas para ali pro Lucas Ferreira, né? Que o Arboleda, ele tem esse passe melhor ali, ele tenta pelo menos ter esse passe melhor, coisa que o Juan acaba não fazendo. O Juan é muito mais chutão, muito mais se livrando da bola do que efetivamente jogando a bola na parte ofensiva no pé de alguém do São Paulo. Então o Arboleda foi bem, vai ficar com a nota 5. Tá? O Alan Franco, mais uma vez ali, xerifão da nossa zaga, né? Cobrando bastante o posicionamento do São Paulo nas bolas paradas, vai ficar com uma nota 6,5, o Alan Franco. O Enzo Dias, mais uma vez ali, é um cara que, mano, ele parece que você olha quando a câmera fecha nele, ele tá cansado, né? Ele tá ofegante, tá respirando, mas ele não para, velho. Não tem bola perdida pro Enzo Dias. O São Paulo vai ter que se virar e gastar aí os 11 milhões de reais para comprar definitivamente o Enzo Dias no final da temporada. A gente não pode ficar sem esse jogador que é importantíssimo aí no elenco do São Paulo. O Alisson, que acabou sendo expulso e sim comprometeu pelo menos a estratégia de jogo do São Paulo, vai ficar sem nota, tá? O Alisson vai ficar sem nota, ele pediu desculpa pra torcida ali, a hora que ele saiu e tal e tudo mais, mas ele prejudicou, velho. Prejudicou. Eu acho que não precisava entrar daquele jeito, com aquela força que ele acabou entrando, ainda mais acima da linha do tornozelo, tá? Sem nota pro Alisson. Marcos Antônio foi muito bem hoje, né? A partir da saída do Alisson ali, onde o São Paulo ficou com um jogador a menos, né? O Marcos Antônio acabou sendo muito mais exigido, até porque o Oscar acabou recuando um pouco e ajudando ele ali na saída da bola. E o Oscar sempre veio buscar essa bola primeiramente ali no pé do zagueiro, né? E ele sempre ficou movimentando para receber essa bola ou até mesmo para abrir espaço, né? Porque a movimentação do jogador não é só para receber uma bola livre, mas sim abrir espaço para outro jogador poder receber essa bola. E o Marcos Antônio, ele vem fazendo isso nesses últimos jogos. E até por isso ele vem sendo um dos destaques, vem se dando bem aí nesses últimos jogos do São Paulo. Vai ficar com uma nota 6,5 aí o Marcos Antônio, tá? O Oscar voltou, né, no jogo passado contra o Palmeiras, perdeu um gol, né? Coisa que eu acabei reclamando e cornetando bastante o Oscar por conta disso, pela importância, pelo que ganha, pelo que custa,
não é verdade? Hoje fez uma partida um pouco abaixo, é lógico, né? Com a expulsão do Alisson, todos os jogadores acabam sendo influenciados ali, não é verdade? Ele acabou de recuar um pouco, jogar um pouco mais ali numa linha mais próximo da linha defensiva do São Paulo do que próximo da linha ofensiva do São Paulo. Né? Ele tentou distribuir de alguma maneira um pouco mais longe do gol, coisa que não funcionou muito, mas vai ficar com uma nota 5 o Oscar, mas é lógico que a gente sempre espera um pouco mais de um jogador que a gente considera que é diferenciado, tá? O Ferreirão não foi muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo, no tempo que ele ficou em campo, ele até procurou um pouco mais, né, fazer algumas jogadas um pouco mais intensas e agressivas aí pelo lado do campo, vai ficar com uma nota 5, normal, jogador jovem acabar oscilando um pouco, não é verdade? O Ferreirinha foi importante, acho que no primeiro tempo, teve uma oportunidade, teve outra oportunidade no segundo tempo, então quer dizer, o Ferreirinha é foda porque ele é um cara que ele consegue, com a jogada individual dele, ele consegue quebrar a linha e ele consegue criar a oportunidade. O problema do Ferreirinha é a porra da finalização, velho. Ele não consegue acertar ele não consegue tirar do goleiro, velho. E hoje ele acabou desperdiçando a chance onde o São Paulo, com um jogador a menos já com o tempo aí andando do segundo tempo. Se ele faz aquele gol, muda o jogo, velho. Muda o jogo, muda a cara do jogo, cara. Hoje vai ficar com uma nota 4 aí o Ferreirinha, tá? Não pode perder essas oportunidades, ainda mais do jeito que estava se desenhando, do jeito que já estava desenhado o jogo, tá? Já o André Silva, muita movimentação, muita briga ali na frente, mas foi completamente inoperante, né? Referente a centroavante, hoje o André Silva, ele não fez nada. Ele não fez nada, tá? Vai ficar com uma nota 5 aí, na média, o André Silva. Já as alterações, e é lógico que a gente já vai falando do Zubeldia já também. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, essa nossa resenha, hein? Entrou o Arboleda no lugar do Juan, isso daí a gente já falou, nota pro Arboleda a gente já passou. Entrou o Pablo Maia, deixa eu ver aqui que teve os jogadores que acabaram entrando junto, né? Ó, saiu no segundo tempo, saiu o Ferreirinha, entrou o Ferrarese, saiu o Oscar e entrou o Pablo. Nesse momento ainda estava 0-0, São Paulo, lógico, já com um jogador a menos, desde o primeiro tempo. O que ele faz? Nessa primeira substituição, aos 6,65 do segundo tempo, né? Ele pega o Ferreirão do lado direito, joga lá do lado esquerdo, no lugar do Ferreirinha, para continuar sendo efetivo e agudo pelo lado esquerdo, e pelo lado direito ele coloca o Ferrarese de lateral e avança o Cedric, fazendo aquela dupla ali pelo lado, exatamente para oxigenar a parte defensiva do São Paulo e ajudar, lógico, né? O Cedric, ele acaba compondo um pouco o meio-campo, ajudando um pouco o meio-campo ali, os volantes, até porque é um jogador que não vai descer tanto, não é verdade? E o time também do Libertad não estava dando tanto trabalho assim pelo lado do campo, que a gente pudesse ter que dobrar a marcação e tudo mais. Ele ajuda mais o meio-campo e na recomposição do que outra coisa. Mas foi exatamente isso, essa substituição do Zubeldia. O Ferrarese entrou bem, cruzou ali umas 2, 3 bolas ainda como lateral, né, para dentro da área, num momento crítico ali do São Paulo. E o Pablo Maia também entrou muito bem, comentamos até que ele acabou dando um chute de fora da área, que acabou pegando no jogador do Libertad, mas tinha direção no gol e ia ser uma bola bem importante, tá? Aos 76, ele saca o Cedric e coloca o Luciano, né? Aí já vai tentando um abafa, foi logo depois do gol do time do Libertad. O Luciano já estava até pronto para entrar, até mesmo antes, né, do gol do time do Libertad, e aos 84 minutos ele acabou tirando o Ferreirão, que estava jogando pelo lado esquerdo, né, para colocar o Luca também para continuar jogando pelo lado esquerdo. O Luca, que foi o salvador aí, nota 10 pro menino Luca hoje. Nota 10. 2 jogadas, uma
praticamente pararam ele com falta, o juiz que acabou dando sequência e escanteio para o São Paulo. No segundo lance ele pegou a bola, foi para cima, chamou a responsa e acabou fazendo o gol. Luca, nota 10 para o Luca. O Pablo Maia vai ficar com uma nota 5 e o Luciano teve ali uma movimentação, teve participação, mas vai ficar sem notas. O Beldia fez a escalação certa, montou o time certo, só que a expulsão do Alisson, mais uma vez, acabou prejudicando todo o desenvolvimento de estratégia do jogo do São Paulo. O São Paulo hoje foi na alma, foi na raça, conseguiu, e no individual acabou empatando o jogo e classificando. Vou dar uma nota 6 hoje pro Zubeldia, tá? O vídeo acabou ficando um pouco longo. Você que chegou até aqui comigo, já agradeço demais, né? Que você ficou comigo aqui até o final pra gente fazer aquela análise bem legal, bem bacana, no detalhe, não é verdade? Assim eu gosto de falar de futebol, a parte tática, lógico, a gente vai comentando os lances e também comentando individualmente cada jogador do São Paulo, fechou? Amanhã então tem o React às 5 horas da tarde, né? Também tem aí às 9 horas da noite QG Tricolor, é lógico, pra gente falar mais ainda sobre esse jogo, sobre todos os detalhes desse jogo e também já prospectar o jogo de sábado contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, que olha, é mais importante do que esse jogo, é mais importante. Então o São Paulo fecha aí com 11 pontos essa rodada, né, da fase de grupos da Libertadores. O Libertad tem 8, o Alianza Lima tem 4, já não tem chance mais de classificar, né, o Alianza Lima, e o Tadieres com 1 ponto. São Paulo ainda vai enfrentar o Tadieres no Morumbis para a última rodada, e o Libertad recebe o Alianza Lima, se não me engano, lá no Paraguai. Lógico, vai garantir, já garantiu praticamente aí também a classificação dele em segundo lugar. A nossa briga agora e o objetivo é tentar ficar o mais próximo possível da melhor campanha, não é verdade? Quem tem a melhor campanha hoje na Libertadores é o Palmeiras, com 4 jogos e 4 vitórias, fechou? Seja membro do canal, mande áudio lá no grupo de WhatsApp, onde a gente vai colocar ao vivo aqui nas nossas lives de resenha, além de ajudar bastante aqui o canal. Pixão do Drex na tela aí também. Tem o Valeu Demais, que você pode deixar um comentário aqui no vídeo com uma colaboração, inscrição, likezão e, é lógico, o seu comentário, que é super importante, fechou? Então é isso. Espero vocês amanhã. Tamo junto. É nóis.